Amém, gente? Boa noite. Meu Deus do céu. Deixa eu me arrumar aqui. Não sei nem como que faz. Bom, a gente vai entrar hoje no Partir do Pão, né? E ficou para mim o tópico de falar sobre o significado literal de ato de comunhão no Partir do Pão. Então a gente vai começar com um texto que a gente praticamente pegou desde o começo, né, da Escola Fundamentos até quase o final dele. Atos 2:42. Vamos ler junto? Atos 2:42. Nem tô nervoso, graças a Deus. O dia foi bem tranquilo, com 2 crianças trabalhando sozinho. Glória a Deus. Vamos lá, Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sido bom em todas as coisas. O Senhor tem sido bom conosco, mesmo em meio às dificuldades, às opressões, o Senhor tem estado do nosso lado. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui. Que o Senhor possa falar ao nosso coração aqui hoje e que eu possa ser uma boca que transmite aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou trazer aqui, eu vou olhar bastante para cá, gente, porque senão eu me perco, tá? Hoje eu vou trazer aqui 3 pontos para a gente estudar e construir juntos, tá? A consciência do partir do pão, que é de fato o significado literal de ato de comunhão, o preço do partir do pão e o que isso causa em nós. Amém? 3 pontos, vai ser uma pregação, pregação bem rápida. Eu falei para o meu Moisés, mano, se passar de 20 minutos é muito. Aí ele falou, amém, se for 5 é isso. Vamos lá, primeiro, a consciência do partir do pão. O significado literal disso, o significado literal de ato de comunhão no partir do pão é partir a si mesmo, se doar para o próximo, né? Você tirar uma parte de si para se doar ao próximo. Em Lucas 22, o Senhor mesmo fala, né? Esse é o meu corpo que é partido, que é dado, que é entregue a vocês. Façam isso para lembrarem de mim. Então, a palavra nos convida a todo momento a sermos iguais ao Senhor. E o Senhor aqui, Ele fala, façam isso para lembrarem de mim. Para terem esse momento entre vocês. E lembrem-se do que eu fiz para vocês. Do quanto eu me entreguei a vocês. A Amanda leu aqui semana passada. Semana passada? Foi, né? E vale a pena a gente colocar aqui de novo. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então, o ato de comunhão aqui nos traz a consciência de que nós não temos que nos entregar por barganha, por querer algo em troca.
O Senhor nunca quis... Obrigado, Fabrício. O Senhor nunca quis alguma coisa em troca do sacrifício dele. Ele queria só o nosso coração. Ele só queria que a gente tivesse vida com ele, né? Que a gente pudesse ter uma ligação de volta com o Senhor. Ele nunca quis um palco para ele nunca quis dinheiro em troca. Ele se doou porque ele quis. Porque ele se sacrificou por nós. Então nós devemos colocar isso como consciência de que não é por barganha. Não se doe querendo algo em troca. Isso não é se doar. Isso é trabalho. Você quer uma recompensa. E se doar é entregar aquilo que o meu irmão precisa e que eu tenho e posso suprir. Isso é o se entregar. Isso é partir o pão com o meu irmão. Isso é um ato de comunhão com o meu irmão. E também não é dar algo para se engrandecer. Tipo assim, olha lá, eu que dei, eu que fiz. Não, e aí a gente já está saindo do propósito e a gente está se colocando no centro da situação, quando na verdade o centro é o Senhor. Então, esse é o significado literal: partir-se, doar-se ao meu irmão. O que o meu irmão está precisando que eu posso suprir. O que o meu irmão está precisando que eu consigo alcançar para ele. Esse é o ato de comunhão. O preço do partir do pão. O preço do partir do pão é você tá na caminhada e você já está longe. Só que você precisa voltar porque o seu irmão ficou para trás. Esse é o preço da comunhão, de voltar a caminhada que você estava fazendo para levantar o seu irmão, para vocês caminharem juntos. E o preço é uma coisa que precisa nos custar, não é aquilo que sobra para nós. Às vezes o preço da comunhão de alguns é o tempo. Às vezes nós precisamos nos abdicar do nosso tempo para entregar o nosso tempo para o nosso irmão. Às vezes o preço da comunhão é se abdicar do conforto, de ter que dormir mais tarde por causa de uma conversa, por causa de uma mesa, ou ter que estar aqui mais cedo, acordar mais cedo, para estar aqui em comunhão. Isso também. Às vezes o preço também é você ser o ouvido para alguém. Às vezes um irmão só precisa falar e você só é ouvido. Não tem conselho, às vezes um irmão só quer desabafar. Você é o ouvido desse irmão. Então, para a gente entender o que é isso, eu trouxe um exemplo também da nossa vida. Um exemplo de um preço a ser pago para a comunhão. Para a gente é muito difícil porque a gente termina de trabalhar tarde, e aí quando termina já tem que dar banho nas crianças, já tem que arrumar as crianças, tem que sair com as crianças jantadas já, porque elas pedem e não dá tempo de jantar depois. Então a gente precisa dar banho, dar comida, arrumar a bolsa. E para isso a gente precisa também forçar elas a comerem rápido, porque, como muitos aqui sabem, a gente mora logo ali, bem pertinho, graças a Deus. Para não se atrasar, a gente precisa correr com eles, para estar aqui, em comunhão. Eu moro no Guarapiranga, gente. Amém, Senhor. Prepara
um lugar por aqui. Então, é muito difícil a correria de parar o trabalho, fazer as coisas, sair de casa a tempo, chegar aqui. E nessa caminhada eles já chegam a 1 milhão da creche, daquele jeito. Então, o tempo de vir até aqui, eles dormem no carro. Chegam dormindo aqui às vezes. Ou seja, quando a gente vai embora, eles não estão com sono. Olha que legal. A gente chega em casa, eles não dormem. O que a gente tem que fazer? Todo um ritual para eles conseguirem dormir, para a gente poder jantar depois que chega em casa. Para a gente poder tomar banho depois que chega em casa, arrumar a bolsa deles para o dia seguinte, para acordar cedo, para levar para a creche e começar tudo de novo. Então, esse é um preço. Às vezes, o preço que você paga é vir direto do trampo. Às vezes, o preço que você paga é abdicar de uma festa com os amigos num sábado à noite para vir para o Let's. Mas sempre tem um preço a ser pago na comunhão. Enfim, esse é só um exemplo do que é pagar o preço para ter a comunhão, sabe? Porque assim, meus irmãos, quem quer de fato estar na mesa, quem quer de fato partir o pão, ter o seu lugar ali na mesa partindo o pão, não arruma desculpa, mano. Não arruma desculpa para, não vou conseguir, porque eu acho que o meu ônibus vai atrasar, porque eu acho que isso e aquilo. Quem quer estar na mesa, faz de qualquer jeito, chega atrasado, dá o seu jeito. Então, que a gente de fato pague esse preço para estar em comunhão, que a gente pague esse preço para estar com a comunidade, assim, sabe? Outro preço é a responsabilidade. Cabe a cada um de nós sermos responsáveis por nós mesmos e pela comunidade. Por nós no sentido de sempre estarmos na mesa. De sempre estarmos em comunidade. De estarmos em comunhão com os nossos irmãos. A Bruna pregou, eu não lembro se foi aqui ou se foi no retiro, mas eu lembro que foi a Bruna, sobre ter presença e estar presente. Aí o titio Google, estar presente refere-se à localização física e atenção no momento atual, enquanto ser presente implica uma ação contínua e um estado de ser mais profundo, envolvendo autenticidade e conexão. Então é responsabilidade nossa de sermos presentes na nossa comunidade, de sermos presentes na mesa do Senhor. Porque ou a gente tá ali presente de todo o coração, tá 100% ali, ou a gente só está fazendo um rito que ensinaram pra gente e a gente só está cumprindo tabela, tá ligado? A gente está ali, mas não está de todo o coração. Sermos presentes na comunidade é uma responsabilidade nossa também. E foi falado aqui na confissão de fé. De sermos presentes nos cultos, sermos presentes nas reuniões, nos ajuntamentos, em todos os lugares. Sermos responsáveis pela comunidade. Já falamos também diversas vezes aqui. Se você enxergou primeiro, a responsabilidade é de quem? De avisar o Moisés que está acontecendo alguma coisa, né? Ou é a Shélida? A responsabilidade é avisar a Shélida que está acontecendo alguma coisa. Não, a responsabilidade é de quem enxergou primeiro. Se você enxergou o problema primeiro, a responsabilidade é sua. Pela comunidade. Se alguém está de fora,
Se o lugar de alguém na mesa está vago, é responsabilidade nossa de pelo menos mandar uma mensagem. Falar, e aí, tá tudo bem, mano? Por que você não veio hoje? Na hora de partir o pão, na hora de se alimentar, esperar uns pelos outros. E nesse caso a gente nem está falando só de alimento, a gente está falando de conversa. Enquanto eles conversavam, o Senhor ouvia as orações deles. Então a gente está falando de partilhar do Senhor, de escutar aquilo que o Senhor fala no ordinário, nas nossas conversas. O partir do pão é para a gente lembrar de não vivermos uma fé isolada. Não existe o partir do pão isolado, não existe o partir do pão só em casa. E terceiro, a gente já está no terceiro tópico, olha ele aí, glória a Deus. O que isso causa em nós? Lucas 24, vamos ler junto? Espero. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus, ó que irônico. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Pula para o 25. Então ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que falam os profetas. Já ficou pistola aqui, ó. Não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito. Fique conosco, pois o dia já findou, está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. Verso 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro, não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Até aqui. O que o partir do pão causa em nós? O que o partir do pão causa em nós? É que Cristo se revela no partir do pão. Cristo se revela a nós quando Ele parte o pão, quando Ele está ali com aqueles caras. Os caras não estão entendendo nada, mas quando Ele parte o pão, as escamas dos olhos deles caem. E eles conseguem enxergar a beleza de Cristo, eles conseguem enxergar quem estava ali com Ele. Então, o que isso causa em nós? O partir do pão causa em nós a revelação de Cristo. Quando partimos a nossa vida com o nosso irmão, então Cristo se revela.
Vai ter dias que o Senhor vai chegar através do meu irmão, sei lá, do Felipe, com a palavra de conhecimento, tranquila. Mas vai ter dias que o Senhor vai chegar na pancada também. Fala, toma jeito. Mas o que isso quer dizer? Vai ser ali no cotidiano, no ordinário, na conversa. Vai ser ali no partir do pão ali que o Senhor vai se revelar a nós. Todos os dias eles se juntavam no pátio do templo, partiam pão e sempre estavam ali juntos no ordinário, na vida normal. É na vida normal que o Senhor vai se revelar. Não vai ser um querubim que vai cair do céu e na obra lá, a gente se pegando lá. Vocês acham que é só, não, vamos fazer para o Senhor com amor? Tem hora que o bicho pega lá também. Mas é isso, é vida na vida. É um na vida do outro ali, aprendendo o ordinário, aprendendo o que o Senhor quer falar conosco ali no cotidiano, mano. O que o Senhor quer falar conosco ali no simples. Mas às vezes a gente quer o extraordinário e não presta atenção no simples. Às vezes a gente quer algo muito grande e o Senhor está esperando só a gente se acalmar para, através de uma conversa com o nosso irmão, ele se revelar. É no dia a dia. O Rafinha falou, mano, eu não vou não, eu não sei pintar. Virou o pintor de corte oficial da igreja. Ele e o Clebão. Mas foi ali com a gente na comunhão, no dia a dia. Sabe? Mano, pega aqui, faz assim, ó, é desse jeito. E a gente está lá, persistindo em comunhão, partindo a pizza. Mas sempre com algo em comum. Eles tinham tudo em comum e era o Senhor. E o tudo deles era o Senhor. E por isso que eles tinham tudo em comum. Será que a gente tem realmente presença na mesa com os nossos irmãos, ou a gente está ali só no nosso corpo, querendo ir embora, querendo que acabe logo, para a gente maratonar alguma série, para a gente ver algum vídeo de guitarra? Fala, Senhor. Será que a gente está disposto a sentar na mesa do Senhor e sabe, sem ser uma obrigação? Será que as dificuldades que a mesa tem nos impede de ver o Senhor? Então que a gente tenha essa consciência do partir o pão, que a gente pague o preço e que isso seja uma realidade, para que nós possamos ver a face do Senhor, para que nós possamos encontrar Jesus, para que Ele possa se revelar a nós na comunhão. E que isso seja uma realidade nossa. Que isso seja uma realidade nossa. Dar a nossa vida pelo nosso irmão, dar o nosso tempo, dar a nossa atenção para o nosso irmão. Gastar a nossa vida, pagar o preço de estar aqui em comunhão. Tirar, às vezes, o nosso querer de estar em outro lugar para estar aqui em comunhão. E que o Senhor se revele a nós. Amém?
É isso, gente. Se passar disso daqui, é o Leno. Então, eu não vou nem orar, mano. Ora aqui.